nome é Angélica e eu vou discorrer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da revista Betel Dominical. Eu sou ali da classe Esté, quero mandar um beijo para todas, um abraço, estou com muita saudade. Estamos fazendo a nossa aula online para a classe de mulheres e vamos falar da lição 2, que tem como tema Jesus Cristo e missões nos Salmos, que vai apresentar a figura do Messias, o prometido e enviado de Deus. No tópico 1 vai dizer profecias nos salmos messiânicos. E nós vamos apresentar o Salmo 2, que é um salmo escrito pelo rei Davi, um salmo davídico. Nós podemos fazer menção, lembrança lá da promessa de Deus para com Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, que sobre o trono do reinado de Davi ali não faltaria um rei, o reinado seria eterno. Então, esse salmo é um salmo fortíssimo, que ele ultrapassa tempos. Quando nós lemos, ele é um salmo muito atual, vai mostrar a rebelião do homem contra Deus, os homens fortes que se revoltam contra Deus, não se rendem ao Evangelho e têm a palavra de Deus como ataduras, como uma prisão. Vai mostrar também, diante do ataque dos inimigos, da zombaria de toda a força empreendida para se opor a Deus, vai mostrar que, ao contrário de tudo isso, Deus permanece lá no lugar dele, poderoso, grande, triunfante, com seu caráter que permanece o mesmo. Deus é bom em todo o tempo. A grandeza de Deus vai mostrar que todo homem diante dele é minúsculo. E aí eu faço uma lembrança a Saulo, que se achava tão grande, e de repente ele vai encontrar com esse Jesus e ele vai cair do cavalo e se prostrar diante, nos mostrando bem o que figura isso. O homem que acha que é tão grande, mas diante de Deus ele não é nada, uma figura minúscula. Deus revela um projeto já executado ao coração de um rei que é dono de um reino que já está firmado. O reino dos céus já está firmado, é inabalável, e Messias, o enviado de Deus, vai vir para resolver coisas concernentes a assuntos de Deus, vai tratar os projetos de Deus, vai executá-los e vai ser coroado e reinar eternamente. Esse ungido, ele vai reinar sobre todas as nações, sobre todos os reinos, sobre todos os povos. Messias é o refúgio e fortaleza, socorro para todo aquele que precisa, mas também é castigo para todo aquele que merece, que se opõe e que faz oposição mediante a tudo que se diz respeito a Deus. Nós vamos falar também do Salmo 22. O Salmo 22 é descrito como o Salmo da cruz. É um salmo que vai narrar do versículo 1 ao versículo 21, os sofrimentos do Messias. Nós vemos ali o momento da crucificação bem nítida, sendo mostradas nos versículos do Salmo 22. É um salmo de Davi, escrito em forma poética e em figura tipológica. A partir do versículo 22 do Salmo 22, vai falar das glórias do reino messiânico. Lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 11 e 12, nós vamos ver essa ligação, o reino messiânico que nos é apresentado através de Jesus Cristo. A nossa revista, no tópico 1, vai dizer no tópico 1, a revolta do povo contra o ungido de Deus. No 1.2, o triunfo do Filho de Deus. E no 1.3, o reinado do Filho de Deus. Aqui no finalzinho do 1.3 vai dizer, no comecinho, o decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós sabemos que lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo vai declarar: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Deus vai dar a Jesus Cristo todo o poder. E esses salmos vão narrar
toda essa figura de tipologia de Jesus Cristo. Quem escreve esses salmos é um rei, que entende bem sobre reinado, que carrega uma promessa e que faz muito bem o papel de emissor de Deus. Ele vai emitir tudo que Deus quer que nós saibamos. É um salmo que nós podemos ler diariamente no nosso devocional, porque vai nos fazer crer mais em tudo aquilo que Deus tem projetado, porque Ele começou um projeto e Ele ainda não terminou. Jesus Cristo ainda está resolvendo muitas coisas concernente ao assunto que é de Deus, e Ele vai continuar resolvendo. No tópico 2 da nossa revista vai dizer os sofrimentos do Messias. O Salmo 22, principalmente, a gente vai fazer uma ligação da crucificação e dos versículos do Salmo 22 e ver o quanto consegue narrar o sofrimento de Jesus Cristo no momento da crucificação, no momento que ele é abandonado, no momento que as pessoas querem se afastar dele, no momento que ele é ferido. Esse salmo vai mostrar muito dessa passagem da vida de Jesus Cristo. Aí no 2:1, no tópico 2:1 vai dizer: sujeição ao abandono, zombaria e desprezo, e no 2:3, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a sua missão. Essa parte aqui do tópico 2:3 foi a que eu mais achei linda assim, para falar na aula online, que diz o verso 22, dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa o verso para se referir a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. E aqui eu abro um parênteses para você. Nós estamos vivendo esse momento muito difícil em todo o mundo, em que nós precisamos entender que muitas das vezes o sofrimento não é o fim. A dificuldade não é o fim. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, entendemos que o momento de dor não é um ponto final. Muitas das vezes é um momento que muitas coisas vão acontecer, mas vai trazer à existência uma nova fase. E eu quero te encorajar nesse tempo de você se reinventar, né? Aprender coisas que você ainda não aprendeu, fazer coisas da forma que você ainda não aprendeu, cuidar dos seus da forma que muitas das vezes nós não conseguimos por causa da rotina corrida, por causa das dificuldades, mas agora nós estamos tendo oportunidade de fazer muitas coisas. Esse tempo, essa fase vai passar, e o que vai vir depois, dependendo do que você vai plantar agora, vai ser muito melhor. Então agora plante sementes de fé, faça o possível para investir em você, porque as coisas vão dar certo. Creia nisso. Jesus Cristo, ele nos mostra o quanto o sofrimento não é o fim. E aí no tópico 3 vai dizer o sacerdócio real e os salmos missionários. Aqui nós vamos fazer a menção do Salmo 110. Eu não posso pegar para ler todos os salmos, senão ficaria muito longo o vídeo, mas eu estou fazendo um pequeno resumo, até mesmo porque amanhã, domingo, nós teremos mais aula online pela DCG de Campo Grande, né? Tem a escola bíblica de lá, então a gente não pode perder a oportunidade desse momento de se alimentar por lá também. E aqui é só uma entrada. Vai dizer o sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus, capítulo 5, versículo 6, de acordo com a ordem de Melquisedeque, que foi sacerdote no seu trono e também é Cristo, Rei de justiça,
e também o de Cristo, que é Rei de Justiça e Paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável. Então, vai associar a figura de Melquisedeque, um sacerdote que não tem um sucessor, com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um rei, um sacerdote eterno. E agora nós não precisamos de mais nada além de Jesus Cristo para entrar na presença de Deus. Ele faz menção, em Hebreus nós podemos encontrar claramente, a partir do capítulo 5, toda essa menção do sacerdócio real. Nós vamos falar também dos salmos missionários. Lá no tópico 3.2, vai dizer que, após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e características de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecer a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, mas por causa disso clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Esse é um momento que nós podemos ser missionários de várias formas. Fazer missões para quem pode ir, levar o alimento, levar a ajuda. Fazer missões para quem pode enviar uma palavra, um conselho, uma oração, uma ligação. Fazer missões com as suas orações. Declarar que Jesus Cristo ele permanece o mesmo e tem muita coisa de Deus boa vindo aí. Quem quiser conhecer a Jesus, este é o momento. E nós não podemos perder a oportunidade. Então, o Salmo 67 vai mostrar Cristo e não só mostrar, mas aquele ide, né, que está lá em Marcos, que vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos fazer este ide, seja por uma aula online, seja por uma ligação, né, que agora nós não podemos manter uma visita como de costume, mas podemos ligar, mandar uma mensagem, mandar um vídeo, um louvor e declarar quem é o Senhor da tua vida, quem é o Senhor da minha vida. No tópico 3.3, para finalizar, diz assim: todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, que é um salmo curto, ele vai nos convocar a louvar a Deus. E não tem momento melhor para fazer isso do que esse momento, que mesmo que as adversidades ao redor mostrem coisas muito ruins, nós olhamos para o alto e cremos que Deus é bom, que Ele permanece o mesmo, que independente das circunstâncias, Ele é digno de louvor e adoração. Então, que neste momento, você confie no caráter de Deus. A nossa lição vai falar sobre isso. A ênfase que recai sobre o caráter de Deus e não nos seus feitos, não importa o que Deus faça. Ele é o mesmo e Ele é digno de louvor e adoração. Que você possa ficar com essa pequena introdução de lição, que você possa estudar um pouco mais a sua lição, a sua Bíblia em casa, é o momento de conhecer o Senhor mais intimamente, de tirar suas dúvidas aqui, ó, na Palavra de Deus, buscando a orientação, que você tenha a certeza que o Príncipe da Paz está com você. Ele é o socorro bem presente na angústia. Agora, o melhor momento que nós temos de buscar a Deus, agora é o melhor momento. Então, faça isso, se esforce em permanecer naquilo que você sempre foi, no que você sempre creu, porque as circunstâncias não mudam. Jesus Cristo está na cruz, está sofrendo, as pessoas estão zombando, parece que Ele perdeu,
Mas o cenário da cruz não mudou o projeto de Deus. Esse cenário mundial aí também não muda o projeto nem o caráter de Deus. Ele permanece o mesmo, ele é bom, ele é grandioso. Eu estou muito apaixonada por essa revista porque é uma revista que vai tratar de salmos de uma forma muito aberta, muito ampla. Então não perca a oportunidade. Pegue a sua revista, estude em casa e já já a gente se vê.